Olá, navegantes e amantes do mar. Hoje, convido vocês a embarcar comigo em uma experiência que transcende o imaginário e revela a força bruta da natureza. Prepare-se para conhecer de perto algumas das maiores ondas já filmadas, aquelas que transformam o Mar do Norte em um verdadeiro campo de batalha entre o homem e o oceano. Imagine-se a bordo de um navio, sentindo o frio cortante do vento e a imensidão de um cenário onde a natureza dita as regras sem piedade. Tudo começou em uma manhã que a princípio parecia comum. O céu se estendia em tons de cinza e o mar, embora agitado, carregava um misto de beleza e inquietude. Mas logo, aquela calma aparente deu lugar a uma mudança dramática. Ao erguer os olhos, vi no horizonte uma massa de nuvens carregadas e um movimento que não se podia ignorar. Foi quando percebemos que estávamos prestes a testemunhar algo extraordinário, o surgimento de ondas gigantescas, verdadeiros titãs líquidos, capazes de desafiar qualquer estrutura. Você já se perguntou como é estar diante de um espetáculo natural tão imponente? Pois bem, imagine o seguinte: o navio robusto e cuidadosamente construído para enfrentar mares tempestuosos começa a tremer levemente. No início, foi só uma vibração, quase imperceptível, mas que rapidamente se transformou em um alerta para todos a bordo. Os sistemas de bordo apitaram, e os rostos da tripulação se iluminaram com uma mistura de excitação e apreensão. Eu, que sempre acreditei na segurança das máquinas e na engenharia moderna, senti uma pontada de medo ao ver o mar se transformar naquele instante. À medida que os minutos passavam, as ondas aumentavam de tamanho e intensidade. Cada uma delas parecia desafiar as leis da física, erguendo-se como gigantes que se recusavam a ser contidos. Lembro-me claramente do som ensurdecedor do vento, misturado com o rugido das ondas batendo com força no casco do navio. Era como se a própria natureza quisesse nos lembrar de que, por mais que avancemos tecnologicamente, ela sempre terá o último e mais poderoso argumento. Você já parou para pensar como é ser tão pequeno diante de uma força tão colossal? Os registros dessas imagens são impressionantes. Câmeras estrategicamente posicionadas capturaram cada detalhe. A espuma branca se espalhando em meio à escuridão, o brilho momentâneo das ondas iluminadas pelos relâmpagos e, principalmente, o contraste entre o frio aço do navio e o calor abrasador da fúria do mar. Cada frame parecia contar uma história de sobrevivência, de luta e de pura determinação. Eu me via, e via a tripulação, tentando manter o controle em meio a esse caos natural, onde cada segundo era precioso e cada movimento, crucial para nossa segurança. Naquele momento, o navio parecia um pequeno ponto de resistência em um cenário de incerteza total. As ordens eram passadas com urgência, e todos se mobilizavam para assegurar que nada estivesse solto, para que nenhum objeto se transformasse em projétil mortal. Em meio ao barulho ensurdecedor, perguntas ecoavam na minha mente. Será que estamos preparados para o que vem a seguir? Como é possível que o mar se comporte de forma tão violenta e inesperada? Essas questões não eram apenas curiosidades, mas verdadeiros convites para refletir sobre a fragilidade humana diante dos elementos. Enquanto lutávamos para manter o equilíbrio, as ondas ganhavam forma e imponência, avançando uma sobre a outra em uma cadência quase coreografada, porém completamente descontrolada. A visão era, ao mesmo tempo, aterrorizante e fascinante.
Em cada avanço, sentíamos a potência dos elementos, uma mistura de adrenalina e um temor quase reverencial. Foi nesse instante que entendi que aquelas imagens não eram meros acidentes de câmera, mas sim registros autênticos de uma batalha entre o homem e a natureza, onde a força do mar era soberana. O Mar do Norte, conhecido por seu clima rigoroso e suas paisagens dramáticas, mostrava, sem misericórdia, que o respeito pelo oceano é fundamental. Cada gota de água, cada rajada de vento, carregava a história de incontáveis navegantes que, assim como nós, enfrentaram a imensidão do desconhecido. Aquele dia, marcado pelo encontro com ondas monstruosas, nos ensinou que, mesmo em meio ao caos, há uma beleza crua e inigualável na luta pela sobrevivência. Você, que está assistindo, já imaginou como seria estar ali, enfrentando a fúria das águas e sentindo o coração acelerar a cada novo impacto? Convido você a refletir. Qual seria a sua reação diante de um cenário tão intenso e desafiador? A sensação de impotência, a luta desesperada para manter o equilíbrio, e ainda assim, a admiração pela força indomável da natureza, tudo isso se mistura e cria um momento inesquecível. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nessa narrativa. Nos próximos momentos, vou contar como a tripulação reagiu à aproximação dessas ondas colossais e quais estratégias foram empregadas para enfrentar o que parecia ser o impossível. A história está apenas começando e cada detalhe revela a realidade crua e impactante de viver e trabalhar no mar. As ondas que antes pareciam impressionantes passaram a ser algo completamente diferente. Não havia mais como comparar las com as que já havíamos enfrentado. A cada nova ondulação que se erguia do mar, parecia um gigante saindo das profundezas para nos engolir. O som da água quebrando contra a embarcação era ensurdecedor, e o navio balançava com uma força que parecia querer partir ao meio. Senti meu corpo ser lançado para os lados, segurando qualquer coisa que estivesse ao meu alcance. Você já tentou ficar em pé enquanto está sendo sacudido como uma marionete? Pois foi exatamente isso que a tripulação estava enfrentando. Cada tripulante, independentemente de sua experiência, estava agora em um terreno desconhecido, forçando os limites da resistência humana e das engenharias mais avançadas. A cada novo impacto, o aço do navio gemia como se estivesse em agonia. E eu sabia que, se a próxima onda fosse pior, poderia ser o fim de tudo. Essas ondas, com mais de 25 metros de altura, eram como montanhas líquidas que se erguiam diante de nós. Não era só grande, era descomunal. As câmeras posicionadas pelas escadas registraram uma visão assustadora. A parede líquida de água subindo para alcançar o convés, engolindo tudo à sua frente. Já imaginou o que é ser engolido por uma onda dessa magnitude? As casas no litoral, normalmente imponentes em tais situações, dariam apenas um passo para trás diante de uma tempestade como essa. Mas com um navio, não há lugar para fuga. Pequeno e robusto, ele balança e geme, mas não consegue fugir do inevitável confronto com o mar. Agora, a sensação de enfrentamento e impotência se tornava mais clara. Como resistir à fúria de uma natureza indomável que parecia se vingar de nossa ousadia? Enquanto o navio seguia seu curso pelas águas turbulentas do Mar do Norte,
a natureza mostrava que nada era mais poderoso que sua força bruta. Num instante quase surreal, meus olhos fixaram-se no horizonte, onde uma onda monstruosa começava a se formar. Ela erguia-se imensa, como uma parede líquida prestes a desabar sobre a embarcação. Meu coração acelerou e pude sentir cada fibra do meu corpo se preparando para o impacto. Você já parou para imaginar como seria encarar uma força tão imensa e avassaladora? O silêncio que antecedeu o impacto era carregado de tensão. Cada membro da tripulação sabia que, naquele segundo, o destino de todos estava pendendo na balança. No convés, as mãos tremiam enquanto os marinheiros ajustavam suas posições, tentando se proteger dos possíveis efeitos devastadores da onda. Será que conseguiremos aguentar essa fúria da natureza? Pensava enquanto o som ensurdecedor do mar preenchia cada canto do navio. Quando a onda finalmente atingiu o casco, foi como se um gigante invisível tivesse se lançado com toda a sua força. O impacto foi brutal. O navio estremeceu violentamente e senti como se cada osso do meu corpo estivesse sendo sacudido por uma força incontrolável. A espuma branca e densa invadiu o convés, cobrindo tudo por alguns segundos. Nesse momento, o tempo pareceu desacelerar e, entre gritos e suspiros, a realidade se transformava num turbilhão de adrenalina e medo. Você consegue imaginar a sensação de ter a vida inteira condensada em um único segundo? Dentro da embarcação, os sistemas de alerta tocaram incessantemente. As luzes piscaram e as telas de controle, que até então monitoravam a rota com precisão, exibiam apenas sinais de emergência. A tecnologia, por mais avançada que fosse, parecia impotente diante da magnitude daquele fenômeno natural. A cada batida da onda, a estrutura do navio rangia, lembrando-nos que estávamos, naquele exato momento, à mercê de uma força que jamais poderíamos dominar. Enquanto os marinheiros corriam para se reagrupar, a sensação de vulnerabilidade se misturava à determinação de lutar por cada segundo de sobrevivência. Em meio ao caos, meus pensamentos se voltaram para uma pergunta inquietante. O que realmente significa enfrentar o desconhecido? Será que a coragem humana é capaz de se equiparar à força implacável do mar? Essa reflexão me acompanhava enquanto eu tentava manter a calma e a clareza necessárias para lidar com a situação. A onda, após a investida devastadora, começou a recuar lentamente, deixando para trás um rastro de espuma e um convés repleto de marcas da fúria do oceano. Cada centímetro molhado contava uma história de resistência e medo, mas também de uma determinação coletiva que emergia mesmo nos momentos mais sombrios. O som do mar, que antes era um rugido contínuo, deu lugar a um murmúrio inquietante, como se o oceano estivesse tomando fôlego para o próximo ataque. Nesse breve interlúdio, os olhares se cruzavam entre os membros da tripulação, e percebia-se que, apesar do terror e da incerteza, havia uma força inexplicável que nos unia. Cada rosto contava a história de alguém que já enfrentou desafios inimagináveis e que, mesmo assim, escolheu continuar lutando. Você já sentiu essa união em momentos de crise, onde o coletivo se torna o pilar da esperança? Aquela onda colossal não foi apenas um teste físico, mas também emocional. Ela nos forçou a encarar nossa própria fragilidade
e a reconhecer que, mesmo com toda a nossa tecnologia e preparo, a natureza sempre reserva surpresas que nos deixam sem palavras. A beleza trágica do momento residia justamente nessa dualidade. A grandiosidade de uma força incontrolável e a coragem de um grupo que se recusa a ceder. Enquanto eu tentava processar cada detalhe daquele impacto, a memória da onda se fixava em minha mente. As imagens da espuma esbranquiçada, os gemidos do convés e o som dos metais em alerta formavam um mosaico de emoções intensas. Eu sabia que aquilo seria lembrado para sempre, não apenas como um momento de perigo, mas como um marco que definia a essência da vida no mar. A eterna batalha entre o homem e a natureza,